E olha, nós começamos o Ver Mais, então, hoje falando de saúde. Esclerose múltipla. A doença aí que atinge mais de 2 milhões de pessoas no mundo e não tem cura. Nós convidamos o neurologista Flávio Ribas para vir aqui bater um papo com a gente sobre a esclerose múltipla. Então, muito boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor, vamos explicar para o pessoal de casa. Esclerose múltipla é um termo que a gente escuta muito falar, mas às vezes a gente desconhece essa doença, né? Certo. A esclerose múltipla é uma doença, ela é uma doença autoimune, ou seja, a pessoa passa, as células de defesa dela começam a atacar ela mesma. É uma doença inflamatória que ataca o sistema nervoso central. E ela é muito mais comum do que a gente imagina, né? Sim, ela é bem comum, principalmente em áreas mais frias. Quanto mais longe do Equador, maior o número de pacientes com esse diagnóstico. Olha só, e aqui no Brasil, como eu falei, são mais ou menos 30 mil pessoas que têm essa doença. Sim, né? mais ou menos 30 mil pessoas, e a gente vê uma diferença muito grande daqueles estados mais ao norte, daqueles como nós, que somos mais ao sul. Então, quanto mais ao norte, menor o número de pessoas com esse diagnóstico. E mais aqui para baixo, mais para o sul, maior o número. Ou seja, aqui então a gente tem que cuidar um pouquinho mais. Temos que ficar de olho. Ficar de olho, né? Agora, doutor, vamos explicar as causas, né? Por que acontece a esclerose múltipla? Olha, a gente não sabe, hoje, a gente não sabe o porquê exatamente que começa esse processo errado de resposta do sistema de defesa. São vários fatores. A gente acredita que até mesmo a exposição solar, por isso que tem várias pessoas falando hoje em vitamina D, que podem desencadear infecções virais com vírus banais, esses resfriados que a gente pega, né, eventualmente. Isso pode desencadear uma resposta errada do nosso sistema de defesa, que acaba atacando o nosso sistema nervoso central. Mas não tem nada a ver com genética? Então, se a mãe tem, pode ser que a filha tenha? Isso é uma pergunta muito frequente no nosso consultório e tem a ver com genética, mas não significa que a chance de um filho de uma paciente que tem esclerose múltipla é muito maior do que da população geral, porque ela a gente diz multifatorial, ou seja, tem fatores genéticos sim, mas depende também de estímulos ambientais para desencadear o início da doença. Como a temperatura que você acabou de falar pra gente, Como a própria temperatura, né? Da exposição solar e vitamina D. Tá, agora a vida de quem tem essa doença, né? Como tratar, doutor? Isso, não existe um tratamento curativo, infelizmente, para essa doença, mas a gente tem uma série de diferentes medicações que vão controlando a doença ao longo da vida. Então, a paciente, ou o paciente, eu falo mais a paciente porque a maioria é mulher. A maioria é mulher. Leva uma vida normal, vai levando a vida normal, fazendo o tratamento, óbvio que tem que usar uma medicação. E continua fazendo seus afazeres, continua trabalhando, fazendo o seu tratamento. Eu ouvi dizer também que existem os surtos, as crises de quem tem essa doença. Exatamente, porque existem diferentes tipos de apresentação da doença. Então, a mais comum, vamos dizer assim, é essa que se apresenta em surtos, é a chamada remitente, recorrente ou surto-remissão. Então, a pessoa está bem, sabe que tem um diagnóstico e, de repente, tem um sintoma que é chamado de surto. Ela tem uma nova lesão no sistema nervoso central que causa aquele sintoma, isso é o surto. Entendi. Mas como saber, então, né, o momento de procurar um médico, um especialista, né? Porque os sintomas mesmo, como eu estava te perguntando aqui antes, eles não são fáceis, né, da gente diagnosticar. Não, os sintomas podem ser os mais variados possíveis, desde uma tonteira, uma dormência numa perna, num braço, às vezes sintomas mais graves, que podem até parecer que é um AVC. A pessoa perde o movimento de um lado do corpo, por exemplo. Isso pode ser o sintoma da esclerose múltipla. A dica que fica é que sim, sempre quando a pessoa vê que não está legal, procura um médico. Um médico qualquer, um clínico geral. E ele vai tentar entender isso daí e vai encaminhar para um especialista, para um neurologista. Né? Dentro da neurologia tem aqueles neurologistas que trabalham com esclerose múltipla. Sim. E esse surto, né, que você comentou, porque muitas vezes as mulheres, no caso, que são a maioria, vão procurar um médico por conta desse surto. E o que acontece nesse surto? Geralmente, dependendo do surto, a gente tem que internar a paciente no hospital e fazer um tratamento com corticoide em doses altas, para a gente tentar acelerar o processo de resolução daquele sintoma. E as consequências dessa doença, doutora? Ela afeta, não sei, a cabeça da pessoa, o cérebro? Sim, mesmo? como ela vai afetando todo o sistema nervoso central, as consequências são as mais variadas. Elas podem, por exemplo, com o tempo, perder a capacidade de andar, de falar, alterações sensitivas, mas isso eu estou dizendo de um paciente
numa fase mais avançada. A gente hoje, com o tratamento, a gente consegue manter o paciente muito bem por muito tempo. Quanto antes, então, começar esse tratamento... Hoje a gente já sabe, isso já está bem claro para a gente. Quanto mais precoce o início do tratamento, melhor para o paciente. Antes a gente até aguardava um pouquinho mais, antes eu digo alguns 5 anos, 10 anos atrás, recente mas bem ainda. recente. Mas agora a gente já sabe que quanto mais rápido o início do tratamento, melhor para o paciente. E antes nós também avaliávamos o tratamento com um escalonamento que era mais ou menos parecido para todos. Hoje não. Quanto mais agressiva a doença, mais agressivo o nosso tratamento e melhor a chance do paciente ter uma vida normal por mais tempo. Eu acho que também é bom a gente deixar o pessoal de casa mais tranquilo, porque a doença, fazendo o tratamento corretamente, um profissional especializado, né, ela é controlável, ela não tem cura, mas pode ter uma vida normal, né, doutor? Sim, isso. E como a gente conversou agora há pouco, tem que fazer o tratamento e segue trabalhando, cuidando de filhos, segue com a vida normal, fazendo o tratamento. Ela não fica impossibilitada de fazer alguma atividade, alguma coisa por conta da doença, né? Isso se ela tiver um sintoma mais grave, como a sequela mais grave, ela pode em algum momento ter isso. Mas a gente consegue no início, fazendo o nosso tratamento correto, no início do tratamento, manter a paciente bem, sem as sequelas que podem aparecer e podem algum dia limitar o paciente ter uma atividade, uma vida normal. Tá. Doutor, então vamos finalizar agora um pouquinho, dando um último recado para o pessoal de casa sobre a esclerose múltipla? Sim, então, como é uma doença que nós precisamos de ter uma atenção com um médico especializado, é interessante sempre, na suspeita, procurar um médico neurologista que tenha hábito de tratar esclerose múltipla, tratar e acompanhar para que a pessoa possa ter uma vida tranquila, uma vida normal por muito tempo. Por muito tempo. Dr. Flávio Ribas, neurologista, falando sobre esclerose múltipla. Muito obrigada pela sua presença aqui no Ver Mais e também pelos esclarecimentos. Muito obrigado.